Muy buenos días a todos los ministros, Muito bom dia a hermanos, todos os hermanas, ministros, irmãos e irmãs reunidos hoje, domingo, 10 de novembro deste ano 2024, os quais estão tempranito cedinho, já orando a Deus e preparando-se se preparando para receber tudo o que Deus nos der neste dia. Uma saudação muito especial ao missionário Miguel Bermudes Marim e a todos os que o acompanham, sua esposa Ruth e Gerson, e também todos os irmãos que nos visitam de diferentes países aqui no Peru. Também um saludo à doutora Nelly. Também uma saudação à doutora Nelly Fuentes, que Deus te abençoe grandemente, doutora Nelly e demais pessoas que nos visitam também de todo o Peru. Nesta ocasião, vamos ler uma porção da Escritura que se encontra no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículo 47 em diante, onde nos diz: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, a qual apanha toda espécie de peixes. Estando ela cheia, puxam-na para a praia, e assentando-se, escolhem os bons para os cestos, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Vejam, porque de era em era, o Espírito Santo fez um trabalho chamando-os dessa era. Mas, nesse percorrido, também se colou o joio, se pegou o joio. E ele, neste mesmo capítulo 13, no versículo 37, nos fala, e ainda desde o versículo 16, nos fala tudo isto desde o versículo 1 desse capítulo 13, mas vejam, vamos ao versículo 24, diz: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo e desenha uma estrela de Davi à direita. Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio e desenha outra estrela de Davi. Então, indo ter com ele, os servos do pai de família lhe disseram, e ali no pai de família, aí desenha a pedra angular e as eras: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Como então está cheio de joio? Respondeu-lhes ele: um inimigo é quem fez isso. Disseram-lhes os servos: queres que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não apanheis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Vê? De era em era. Vinham juntos e a chuva caía em uns e nos outros também. O trigo se regozijava e o joio também. Trazia a bênção para o trigo e o joio o pegava também, mas era uma bênção para os escolhidos dessa era. Mesmo que o joio se regozijasse, a bênção é para os escolhidos de Deus de cada era, não para o joio, mesmo que se regozije. Vejam que até cresce e se vê até mais verde, mas vejam vocês, continua sendo joio. Como diz, nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que reluz é ouro. Agora continua dizendo: por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, ou seja, que haveria um tempo onde o Espírito Santo realizaria essa obra, e era uma obra pelo Espírito Santo
por meio de um instrumento onde os ceifeiros, os anjos ceifeiros, que são Moisés e Elias, realizariam essa promessa, esse trabalho. Ou seja, essa parábola sendo cumprida neste tempo final. Colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar. Então colhei o trigo e recolhei-o no meu celeiro. Agora, onde nós paramos ali no versículo 50 deste mesmo capítulo 13, diz... Assim será, versículo 49, assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus entre os justos e os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Perguntou-lhes Jesus, entendestes todas essas parábolas? Responderam-lhe, sim, Senhor. Disse-lhes ele, por isso todo escriba instruído a respeito do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e velhas. A união pela palavra manifestada, encarnada. Podem sentar ou tomar assento aqueles quero ter a bondade que eles que estiverem em pé. Vejam nessa mensagem intitulado Novo Amanhecer, que foi pregado em 25 de abril de 1976, diz o nosso irmão William, e agora vejam vocês como, em tempo final, podemos colocar e falar e ler mensagens desse tempo à luz do que Deus esteve nos dando nessa nova era e nessa nova dispensação. Os que não passam essa nova dispensação, pois não sabem colocar essa palavra bem. Aí é onde falham. Mas vejam, aos escolhidos de Deus neste tempo final, tudo é aberto porque estamos em um novo dia dispensacional. E tudo é trazido à luz e é mostrado tudo isso que foi falado no cumprimento do que isso foi trazido nesse tempo e quando vemos a interpretação, esse cumprimento. Ou seja, o que foi falado é exatamente o que Deus faria. Não se pode acrescentar nem tirar a isso. E se algo foi dito de certa forma que não era o Espírito Santo, o corrige e o corrigiu em diferentes ocasiões. Por exemplo, nosso irmão Branham dizia que a noiva ia passar pela grande tribulação, e isso depois ele corrigiu. E mostrou que a noiva não passaria pela tribulação. E vejam vocês, aqui nessa mensagem nos diz, depois que a luz da tarde se foi, está falando nosso irmão William, a luz da tarde esteve manifestada em carne humana aqui no irmão Branham. E enquanto esteve aí, não havia vermes, pessoas de má índole que saíssem na casa de Deus. Não havia. Não se atreviam porque a luz estava aí, ou seja, manifestada nesse mensageiro. Mas estavam vigiando, ou seja, estavam vigiando os vermes. Quando se entrar a noite, quando desaparecer a luz da tarde, então sairemos. Isso é falando os vermes das pessoas de má índole. Vê você? E então encontramos que quando a luz da tarde em carne desapareceu, sob a manifestação do Espírito Santo, no irmão Branham, nessa ocasião, e assim também no tempo do nosso irmão William. Quando o Espírito Santo operou no meio da igreja noiva nesse tempo final, também isso se cumpre, porque se cumpre em todas as manifestações que Deus teve em cada era, mas mais claramente é nessa luz da tarde, já ao final da dispensação da graça, contando o sétimo anjo mensageiro para cá, onde tudo isso tem cumprimento pleno hoje. Porque depois das eras, depois da noite vem o dia. E neste novo dia dispensacional é que, vejam vocês verão aqui algo muito tremendo, vejam, diz,
E então encontramos que quando a luz da tarde em carne desapareceu, o que aconteceu? Então começou quantos vermes começaram a sair, a causar dano, a danificar na casa de Deus? Começou todas essas coisas. Mas vejam, enquanto estava a luz ali, estavam todos quietinhos. Não havia ninguém que se movesse. Não se atreviam. Vejam, porque havia uma manifestação aí e também não era o tempo para fazer essa separação. Não se podia falar a palavra em certa forma para que causasse o efeito nesses vermes, nesse joio que estava colocado dentro do trigo. Então começou quantos vermes a sair a causar dano na casa de Deus. Começou todas essas coisas, ou todo esse tipo de praga, todo esse tipo de insetos começaram a sair. Quando? Quando entrou a noite. Mas o que acontece? Agora houve um tempinho aí que aparentemente não estava ocorrendo nada. Nesse tempo, depois que ele se foi, agora vejam, diz, mas o que acontece? O dono da casa, Deus, colocou algumas armadilhas ratoeiras, colocou algumas coisinhas e colocou certo veneno em certo lugar, porque sabia que por aí, para certo lugar, em certo lugar, vejam, note, havia comida em certo lugar. Então, ele distribuiu certas coisinhas por aí, espalhou certas coisinhas por aí, porque quando viesse comer aí, viessem comer isso, essa comida que estava aí. Bom, tinha um manjar por aqui, mas por aí vão se aproximar certos ratos por aí. Assim que eu vou espalhar um pouquinho dessa comida, vou espalhar, vou lançar, porque eles o que vão buscar é essa comida. É a mesma que deu a Judas. Esse pão molhado. Essa é a comidinha que tem o Senhor, que o Senhor tinha aí expressamente para eles, especificamente para eles, não desse maná escondido. Agora vejam, dessa comida, pois, eu vou pegar um pouquinho, vou espalhar por aqui e vou colocar uma armadilha, uma ratoeira por aí, que quando vierem comer, eles vierem comer, não vão poder comer aquela, ou seja, o maná escondido, a que eu tenho reservado. Elas vão pegar a prova que está por aí e vão cair na armadilha. E então, quando amanhecer o dia, veremos. Então, quando amanhecer o dia, veremos que estão pegos, encarcerados, presos aí, outros mortos espiritualmente, envenenados, outros em uma forma ou em outra forma. Quando? Quando amanhecer. Quando amanhecer, quando sair a luz, então o dono da casa, quem é o dono da casa? O Espírito Santo. Então o dono da casa novamente se levantará. Vê? Se levantará novamente como se deitou. Agora veja no escrito. Ele nos escreve aí, em um caderno. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 10, diz, quando for tirado quem impede, então se manifestará o iníquo. Essa é a escritura desse versículo, e ele escreve, o Espírito Santo será tirado da terra dentre os gentios e subirá, e virá, encarnado em um homem, para se revelar a Israel. Cristo em Espírito Santo vem encarnado em um homem. E então haverá um enfrentamento de Cristo em Cristo e o anticristo. Em homem de pecado, o iníquo, o filho de perdição, o filho de Satanás, o qual Satanás se encarnará, no qual Satanás se encarnará. Agora vejam vocês que essa página 134 vai tomando cada vez mais e mais luz do que essa escritura significa, o qual é maior do que nós imaginamos.
Porque ele diz, e notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, e ele está aí falando, quando isso estaria se realizando. O que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chegue a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora recordem mais adiante, ele diz que o Espírito não pode ser coroado, tem que vir em carne. Portanto, o Espírito Santo neste tempo final, em sua obra de reclamação, ele está realizando essa obra de dar a conhecer a cada filho e filha de Deus o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda do Senhor. E como o está dando a conhecer a igreja sendo falado no ensinamento sobre carpa, sendo trazido em ensinamento, onde os trovões nos foi dito que estariam sendo pronunciados em uma carpa, sob a terceira etapa. E o espírito do diabo, do qual na página 146 do livro dos selos, nos fala. E ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. E escreve em toda a sua plenitude neste livro. Agora vejam, o Espírito Santo sobe e aí desenha uma pedrinha angular. Em Espírito Santo sobe aí uma pedrinha angular. Agora vejam vocês aqui. Nesta mensagem, e recordem que ele se deitou, vejam, e depois quando amanhece, diz que se levanta novamente, se levantará novamente como se deitou, ou seja, é em um abrir e fechar de olhos, um abrir e fechar de olhos. Se leva um profeta, se fecha um olho. Vem outro profeta, abre outro olho. Mas hoje é os dois olhos, os ministérios de Moisés e Elias em um novo dia dispensacional. Agora, é como nesta mensagem, onde nos fala da sexta visão. Vamos nos deter um momentinho aí nessa mensagem que estamos lendo, porque é em um novo dia dispensacional que tudo isso estaria se realizando depois das 7 eras, depois da noite, onde os vermes, as pessoas de má índole que saem, mas vejam também, o inimigo de Deus, nesse campo político e religioso, vai se movendo em cena, e vejam, nessa mensagem a ordem da transformação, isso foi pregado em 12 de dezembro de 1976, diz também aí nosso irmão William. Bom, eu vou dizer o que é. Essa mulher que se levantará na América e que governará, que será presidente ou a que presidirá na América. Sabem onde aparece essa mulher? Está na Bíblia. Essa mulher está aqui na Bíblia, que se levantará e vai ser a que vai presidir lá na América. E essa será nada menos que a imagem da besta. Essa é a mulher que se levantará na América e governará e reinará. E é uma mulher muito formosa. E igrejas são mulheres. Muito formosa, mas muito cruel. E essa é aqui. E essa é a que fechará as portas à noiva. Essa é a que lutará contra a noiva. Essa é essa mulher na qual se cumpre a sexta visão. Estavam buscando uma mulher literal, mas diz Elias, é o avanço da Igreja Católica agora. Vejam, depois ele nos falou que pode ser uma mulher, literalmente, e também a Igreja Católica, e aí se cumpre as duas, ou a igreja, que representa a mulher, se levantando, vejam, da maneira que Deus o cumprir. É assim.
Agora vejam já. Esta que está agora em função de vice-presidente, ela se tornou presidente por um tempinho e assumiu esse papel agora, esse papel de presidente. E veja, não sabemos se com isso Deus já cumpriu com uma mulher física e já então plenamente com a Igreja Católica. E esse movimento ecumênico, vem? Agora, como Deus o tiver em seu programa, é assim. Pero dice Elías, es el avance de la Iglesia Católica. ¿Y cuál es el avance de la Iglesia Católica en Estados Unidos? ¿Cuál es el avance de la bestia? Pues la imagen de la bestia. La Iglesia, una mujer, la imagen, otra mujer. Ahí tiene la sexta visión cumplida. ¿Ha visto usted una mujer, esa mujer levantarse en América? Ha estado levantándose, uniéndose, ¿ve? En el Concilio Mundial de Iglesias, y luego se levantará en contra de otra mujer, la esposa del Cordero. ¿Lo ve usted? Entonces ahí tiene, ese es el avance de la bestia, lo cual es la imagen de la bestia. Apocalipsis capítulo 13, lo cual está a la vista de todos. Ahora vejam que lo importante es ver lo que él prometió cumplir para cada uno de nosotros. Y cómo él cumplirá lo que corresponde para el reino de los gentiles. Pues miren, de la forma que él lo cumpla, así es. Porque vean ustedes de qué le vale a una persona ver o desear ver la sexta visión siendo cumplida si la persona no ve la visión de la gran carpa siendo cumplida. O sea, la tercera etapa. Eso que fue profetizado y fue visto en visión. Dado por el Espíritu Santo al hermano Branham. Não ver isso hoje sendo cumprido, pois veja, de nada vale ver o cumprimento de algo no reino dos gentios, se no reino do Messias Príncipe não está vendo que já se está estabelecendo esse reino em meio de sua igreja. O cumprimento do que Deus cumpriu em edades passadas, em tipos e figuras, lo cual foi um reflexo en esos tiempos, en donde vean aquí, cuando él dice, ahora a medida que va corriendo el tiempo, en el 77, sépase que ahí es que se levanta abiertamente. Ahí se levanta abiertamente para gobernar, se levanta abiertamente para gobernar, toma el poder. Abertamente para governar, toma o poder e vejam. Eso él dice que ahí, o sea, que ahí se cumplió. Aí já se cumpriu. O sea, iba a cumplir. Ou ia se cumprir, mas vejam. Não se cumpliu. Não se cumpriu. Todo eso fue un tipo y figura de lo que estaría ocurriendo en un nuevo día dispensacional. Porque ahí se estaba todavía en esas etapas de la dispensación de la gracia. Dice, y entonces la bestia gobierna a través de la imagen de la bestia. Porque la imagen será obediente. ¿A quién? A Roma. ¿Ve usted? ¿Ve você? Entonces, ¿ve usted? ¿Ve você? Entonces ahí estará cumplida que la sexta visión de la mujer que se levantaría en los Estados Unidos de América para reinar, para gobernar, para ser la presidenta. Y es la que obliga a grandes y pequeños a recibir la marca de la bestia, a adorar la bestia, a tener el número de ella, sin el número de la bestia, o sin la marca en la mano, o en la frente, ou na testa. En la frente, na testa, o que é? En la frente es que su doctrina, sua doutrina, trinitarismo. En la mano es hacer su voluntad. Fazer sua vontade. Sin eso nadie puede comprar o vender. Ninguém pode comprar ou vender. ¿Ve usted dónde se levantaría esa mujer? En América. Na América. Conforme a Apocalipsis 13. Entonces, bonita. Pero cruel. Bonita, mas cruel. Cual en el libro de las Eras nos habla en la página 360.
Vean abajo, aquí nos habla de eso, a la 361 dice, en la sexta visión se levantó en América una mujer muy hermosa, pero a la vez muy cruel. Ella tenía a la gente completamente bajo su poder. Yo creí que esto era el adelanto de la Iglesia Católica Romana, aunque sabía que podía ser la visión de alguna mujer levantándose con gran poder en América, elegida por el voto popular femenino. ¿Ven? Que él lo pone que ele coloca como la Iglesia Católica Romana, el adelanto de la Iglesia Católica Romana, o una mujer levantándose se levantando como presidente y siendo electa o sea, ganando por el voto femenino. Pelo voto feminino. Agora vejam, sigue dizendo, continua dizendo agora, nós temos que estar conscientes que tendremos que enfrentarnos a essa presidenta. Essa será a que mandará. Agora recordem que pode ser a Igreja Católica unida com toda essa confederação de igrejas como mulher e também pode ser uma presidente o qual pudo haberse cumprido já essa parte, vamos deixar isso quieto. O importante é, como les dije ahorita, o importante é, como eu disse agora há pouco, ver a visão da carpa sendo cumprida neste tempo final. Os que estão vendo esse cumprimento do que foi mostrado ao reverendo William Branham, onde vai de uma forma progressiva, esses sim que são bem-aventurados. Agora, continua dizendo agora, vocês querem agora ver o presidente católico? Porque como você e eu vemos, já em 77, pois você já sabe o que vem. E não vão ver, não vai ter outras eleições para levantar outro. Vejam, ele aí falava em 76, como tudo ia acabar, mas vejam, houve muitas eleições mais. Portanto, isso foi um reflexo, um tipo de figura do que seria isso em seu cumprimento pleno. Continua dizendo, bom, vamos ver, eu vou lhes mostrar o quadro da parte de Deus. E vocês vão perceber do quadro do lado de lá do anticristo. Porque o diabo opera, atua como? De acordo aos planos dos filhos de Deus, conforme o plano que Deus tem, o diabo então tem uma perversão. Elias disse, eu regressarei. Elias regressará, está prometido. Mas o que acontece? As pessoas estão esperando o quarto Elias. E quando vier, o que verão é o quinto Elias. Estão esperando o mesmo homem em que estava o ministério do quarto Elias. Mas quando vier esse espírito ministerial, será outro homem, com o mesmo espírito ministerial. Bem o simples que é tudo. Terei agora, diz, terei que explicar agora o outro lado. Tivemos um presidente católico. Agora ontem estivemos falando na de sexta-feira, onde nos mostra que essa espada é passada a esse ministério das duas oliveiras, o qual estaria se manifestando no fim do tempo pelo Espírito Santo e estaria operando o Espírito Santo, esse ministério de Moisés e Elias, em uma grande carpa catedral, onde nosso irmão William já nos falou bastante claro aí e identificou onde estaria essa espada. E onde é que o irmão Branham passou? Quem foi que o irmão Branham passou? Esse ministério sob carpa. Em uma grande carpa catedral, aí passou essa espada. Como a passou? Bem simples. Agora vejam. Diz, terei que explicar agora o outro lado. Agora recorde que se passa a espada a outro, pois tem que ser um instrumento, um véu de carne que está vivo neste tempo final. Tão simples assim. Estão esperando que se cumpra o que foi prometido pelo reverendo William Branham, como diz aí, que estão esperando que o irmão Branham regresse. Mas não percebem que é outro véu de carne, e o mesmo neste tempo. Estão esperando que regresse o mesmo véu de carne, pois ao final do caminho vão se decepcionar. Porque já Deus está realizando o cumprimento da terceira etapa e já estamos bastante avançados. Vai crescendo, crescendo cada vez mais e mais. Esse avivamento vai de uma forma progressiva. Agora continua dizendo, terei que explicar agora o outro lado?
Em sinal de pergunta, terei que explicar agora outro lado? Ele diz, tivemos um presidente católico, John F. Kennedy, e sem dúvida teremos outro presidente com o mesmo espírito ministerial que aquele presidente teve. Isso é o cumprimento. Vem? E é o espírito ministerial, o qual também, por um lado, vem o Espírito Santo operando esse ministério de Elias em sua quinta manifestação, e o ministério de Moisés em sua segunda manifestação, e o ministério de Jesus em sua segunda manifestação. Vejam, pelo lado de Deus e seu programa e pelo lado do diabo. Então, é o mesmo espírito ministerial que aquele presidente teve. Vejam na página 260 do livro dos selos, nos diz, agora, este anticristo mesmo, sendo um homem, a sua noiva, a sua igreja, foi dado o lugar de se arrepender durante a era da igreja de Tiátira e não se arrependeu. Recordam? Vamos ler isso em Apocalipse 2, 18 ao 23. E escreve ao anjo, o mensageiro da igreja em Tiátira, o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e seus pés semelhantes ao latão fino. Diz essas coisas. Eu conheci tuas obras, e caridade, e serviço, e fé, e tua paciência, e que tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho umas poucas coisas contra ti. Porque permites aquela mulher Jezabel, a esposa do falso profeta, o qual devia ser o genuíno profeta de Deus, devia ser, correto? E sua esposa era Jezabel. Acabe devia ser um verdadeiro judeu, mas era um homem perverso, porque sua esposa o guiava onde ela queria. Agora ele escreve à esquerda, em vários livros, nos livros que ele tem dos selos, ele escreve, Jezabel é igual. Igreja falsa, Acabe é igual falso profeta. E no outro livro escreve Acabe, o Papa, Jezabel, a igreja, e também volta a escrever Jezabel, Jacqueline, vírgula, a igreja católica. E mais embaixo escreve aí, Acabe, John F. Kennedy, o Papa. Vejam, representa Acabe a John F. Kennedy, que é o presidente nesse momento, ali, e também representa o Papa, o qual neste tempo final se cumpre plenamente isso. Agora continua dizendo, agora encontramos agora que Jezabel toma seu dinheiro e guia estes como ela quer. Que se diz profetiza, vê você? Ensinar e enganar os meus servos. Esse ensinamento jezabelino tinha percorrido todo o país a fornicar e comer coisas oferecidas aos ídolos. E é dado tempo para que se arrependa da fornicação e não se arrependeu. Note bem, eis que eu a lanço em cama ao inferno e aos que adulteram com ela em muito grande tribulação. Entrará na grande tribulação. Não é a noiva. Se não se arrependerem das suas obras, e matarei seus filhos, as prostitutas, com morte. Isso é morte espiritual. O crê? Isso é a palavra. Eu os matarei com morte. Se são mortos, então ficam eternamente separados. Agora veja, nosso irmão ele continua dizendo, como começou? Com o assunto dos brancos e negros. Nessa manhã eu lhes digo, e se cumpriu essa profecia, essa palavra profética. Apareceu outro presidente católico, o mesmo espírito que estava naquele regressou ao que apareceu neste tempo. Porque nesses dias também iria ter eleições e havia um que também era católico, presidente católico, mas vejam vocês, não se cumpriu essa profecia ali, porque tudo isso estava sendo mostrado, refletido, o que aconteceria em uma nova era e uma nova dispensação onde isto seria cumprido plenamente. Agora continua dizendo, e recorde que quando aquele espírito presidencial apareceu,
E está também o espírito ministerial de Elias no quarto Elias. Ou seja, que quando aquilo aconteceu lá, com John F. Kennedy, esse espírito ministerial do anticristo ali, esse espírito presidencial, quando apareceu ali, também estava o espírito ministerial de Elias, em sua quarta manifestação. E diz, e recorde que aparecerá o próximo presidente católico, quando estiver o quê? O quinto espírito ministerial de Elias. Vem? O simples que é tudo? E isso não se cumpriu no reverendo William Branham, plenamente, mas que foi um tipo e figura e também não se cumpriu no tempo do Dr. William Soto Santiago. Agora vejam, há um escrito em um estudo bíblico onde o tema era sobe porque uma grande chuva soa. E ele escreveu sobe, ou seja, na palavra sobe, em cima, daí para cima, ou seja, daí para cima desse tema escreve. A Acabe disse, 2 pontos. E hoje, Acabe tem que subir à casa de governo. Agora vem o quadro claro. Agora vem esse espírito presidencial. Ou seja, esse espírito que operou, que atuou no tempo onde o irmão Branham estava e onde o Espírito Santo estava operando o ministério de Elias em sua quarta manifestação, esse mesmo espírito presidencial lá, quando é que tem que aparecer? Neste tempo final, quando o espírito ministerial de Elias em sua quinta manifestação estiver presente no meio da raça humana. Agora, aí nos abre um quadro muito, mas muito claro de tudo isto, porque vejam vocês, que para 2016 foi eleito e depois se destituiu em 2020, ou seja, não ganhou. Mas vejam, esse não era seu tempo. Mas vejam agora, volta e o elegem neste ano 2024. Ou seja, que isso é algo que está se movendo aí. Por quê? Recordem que quando disserem paz e segurança, destruição repentina virá. E pode estar aí se cumprindo novamente esse espírito presidencial que esteve em John F. Kennedy. Isso vamos ir vendo à medida que vai passando este tempo onde vai estar se estabelecendo já, abertamente e plenamente já, todo esse governo, mas o importante e o mais glorioso é que o escolhido de Deus veja o cumprimento da visão da carpa sendo materializada e sendo cumprida em uma maneira progressiva, como Deus está realizando hoje. Agora vejam, continua dizendo, aqui onde paramos, na mensagem que estamos lendo de um novo amanhecer, aí paramos no lugar onde diz quando amanhecer, quando sair a luz, então o dono da casa novamente se levantará. E aí foi o escrito onde ele diz que esse Espírito Santo, quando é tirado, e por aí aconteceu algo nesse tempo, mas vejam que regressou. Mas então, esse Espírito Santo vem e se encarna. Enquanto não estava encarnado como o falou e o profetizou o reverendo William Branham na página 134 dos selos. Era o Espírito Santo operando no meio do povo, mas ele disse, quando este Espírito Santo que temos, porque estava em cada era e em cada mensageiro no meio do povo. Mas ele diz, essa parte chave, quando se encarnar. Algo aconteceu aí nesse tempo também, onde regressa e ele diz
e subirá, e virá. Agora aí vem, já com o título de propriedade, porque para fazer a obra de reclamação, tem que estar o título de propriedade no meio da igreja noiva. Sem o título, não se pode fazer a reclamação. Ele regressa, mas então quando regressa, vem encarnado em um homem, diz aí, e virá encarnado em um homem para se revelar a Israel, tanto ao Israel celestial, porque ele vem pela sua igreja noiva, e ao Israel terreno, ao povo hebreu, porque eles dirão, este é quem nós estamos esperando. Por que é que aí o verão? Por que é que na grande carpa catedral vem esse ministério? Porque é o Espírito Santo encarnado em um homem, no homem que eles estavam esperando. Vem encarnado em um homem, diz ele, para se revelar a Israel. Cristo, o Espírito Santo, Cristo e o Espírito Santo vem encarnado em um homem. E então haverá um enfrentamento de Cristo e o anticristo. No homem de pecado, o iníquo, o filho de perdição, o filho de Satanás, no qual Satanás se encarnará. Ou seja que estão ocorrendo eventos proféticos muito importantes que, se não vigiarmos, pode nos passar despercebido, porque podemos dizer, não, mas é que não se cumpriu, pois eu não creio já nisso. Vejam, Deus pode estar realizando e cumprindo certas profecias de uma maneira tão simples que, se não vigiamos, vai passar despercebido a nós, e como não se cumpre da forma em que esperam, então se passa despercebido. Vejam, da maneira que você está pensando que Deus vai realizar algo, é exatamente assim que não é. Ou seja, Deus, o melhor é por revelação e dar revelação aos seus filhos. Agora diz, quando amanhecer, quando sair a luz, então o dono da casa novamente se levantará. Vê? Se levantará novamente como se deitou. Quando você se deita, como se deita? Como se deita? Depois se levantaria novamente quando se levantasse novamente. Ou ele mesmo então começaria. Aí estão os anjos ceifeiros. Vê porque é neste tempo final que se realiza isso? Porque é em um novo dia, porque vejam, diz, ele mesmo então começaria. Quem é o mesmo? O Espírito Santo diz, ele mesmo então começaria. Olha, praga por aqui, coisas que não estavam no original, ratos por aqui, vê? Onde estavam colocados? Estavam caídos na armadilha quando foram comer disso, que ele tinha na casa. Mas isso é para os filhos. Ou seja, esse alimento que estava sendo guardado na mensagem do irmão Branham, que ele dizia que Deus tinha dito, armazene, guarde alimento. Vejam vocês, esse alimento, esse pão, que ele disse que uma grande montanha de pão. Ele viu nessa citação 1, da página 1 do livro de citações, onde ele diz, todo esse parágrafo podem ler mais. Leremos somente um pedacinho aqui ao final. Diz, então eu viajei para o oeste e eu fui, então, trazido a uma planície onde uma plataforma foi levantada. Aparentemente, ela estava embaixo de uma grande tenda, carpa ou auditório. Ali haviam cortinas estendidas, e ele escreve, desenha uma pedra angular e escreve, grande carpa. Ali havia cortinas estendidas atrás da plataforma. O Senhor então me disse que puxasse para trás das cortinas, e quando eu fiz, eu olhei uma grande montanha de pão de vida. Ele então disse, alimente a estes. Isso é o que eu estou fazendo, alimentando os filhos e filhas de Deus, porque é para os filhos e filhas de Deus, não é para os vermes e para os ratos. É para os filhos e filhas de Deus esse alimento, esse pão de vida. E escreve aí, pão de vida. Alimente a estes. E me virando ao redor, eu vi pessoas vestidos de branco, vestidos em branco, vindo de todos os lados, e formando uma grande audiência. É essa grande audiência de filhos e filhas de Deus que estão conectados com a grande carpa catedral, e onde quer que a terceira etapa se move, aí está. Essa grande multidão de pessoas vestidos de branco, com vestimentas brancas, e quando a pessoa vê essa quantidade de pessoas, mas compara com todo o mundo cristão ao redor do mundo, é um grupo pequenininho.
Agora vejam vocês, como Deus está realizando tudo isso neste tempo final de uma forma tão simples que quem não vigia bem passa despercebido e se coloca então contra, ou se vai e deixa de crer, e já depois por lá se unem, porque são da mesma vara. Agora, continua dizendo, mas isso é para os filhos. Todo alimento e todas as coisas que há aí na casa é para os filhos da família, não para os ratos, diz o irmão William. Vê por quê? Não podem comer esse maná escondido que está sendo dado hoje, porque eles não são filhos de Deus. Os que escutam tudo que foi prometido que haveria pregação em uma grande carpa catedral, esses são filhos de Deus. Os que não, o próprio irmão William aí diz, isso ele está dizendo, diz que todo alimento e todas as coisas que há aí na casa é para os filhos da família, não para os ratos. Assim que as pessoas, pois, já vão se identificando onde estão. Vê? Então, vinham a danificar o que Deus, o que o pai de família tinha aí, porque é para isso que vem, para estragar, para causar dano. Vem? Então o que acontece? Não estão no original. Não são semente predestinado. Esses ratos, vem? Não são semente de Deus, mas que são semente pervertida. São como Judas, que saiu da quinta dimensão e fez o seu trabalho de engano e voltou à quinta dimensão. Também como os fariseus e saduceus. E aqueles líderes saíram também da quinta dimensão, mas estavam em lugares grandes. Mas quando veio a luz e os descobriu, então já não havia então perigo, porque já tinham caído na armadilha, na ratoeira, ou seja, na ratoeira. E então havia morrido. Recorde que a última praga é morte espiritual. Diante de Deus e diante do povo de Deus, eles morreram. E então o que aconteceu? Quando amanheceu o dia da graça, ou seja, aí na dispensação da graça, quando amanheceu aí naquela manhã, no dia de Pentecoste, aqueles ratos que estiveram durante a noite não podiam fazer nada. Por isso é que o que estavam mortos diante de Deus e diante do povo de Deus estavam já mortas essas ratazanas, vem? Não podia causar dano aos filhos de Deus. Por quê? Porque eles viam quem eram. Porque se acendeu a luz de um novo dia dispensacional. E agora, todos os filhos de Deus estão vendo. Quem são? Vejam ali. Pedro se foi e se sentou lá com os do povo, com um fogo estranho, e até se colocou a amaldiçoar e falar mal e tudo, e se ficou igual a eles. Porque, vejam vocês, tudo isso, e depois, vejam que quando diz, me negarás 3 vezes antes que o galo cantar, me terás negado 3 vezes. Isso representa aqueles que negarão a palavra, a entregarão, a negarão. E vejam vocês que pouco a pouco continuam se identificando até com as ações e como falam, como se expressam vulgarmente e tudo isso, porque são da mesma laia, dessa mesma semente. Aqui ele os chamou vermes, pessoas de má índole, assim que, vejam vocês, continua dizendo, diante de Deus e diante do povo de Deus eles morreram. Esse é o parágrafo que lemos, mas vamos ler novamente. E então o que aconteceu? Quando amanheceu o dia da graça, quando amanheceu ali, naquela manhã, o dia de Pentecoste, aquelas ratazanas que estiveram durante a noite não podiam fazer nada. Por isso é que estavam mortas diante de Deus, e diante do povo de Deus estavam já mortas essas ratas, esses ratazanas. Não podiam causar dano aos filhos de Deus. Por quê? Porque eles viam quem eram. E por isso o apóstolo Paulo, com a luz que tinha, vinha e iluminava e dizia, olha, vê?
causando dano, e para causar dano apareceram, e os assinalava, os apontava para que não pudessem então causar dano ao povo do Senhor. E aí estão os ministérios de Moisés e Elias, que neste tempo final estão fazendo esse trabalho, para que saiba o escolhido de Deus quem é trigo e quem é joio. Já ficam destapados quem são, mas nem estavam no grupo. E vejam vocês como Paulo chegou a fazer esse trabalho aí, mas vejam vocês, Paulo, ao ser junto com Pedro, o qual no livro das Eras, página 30, diz que assim como Pedro e Paulo trouxeram o evangelho aos gentios, o ministério de Moisés e Elias o levará ao povo hebreu e o rapto ocorrerá. Agora, porque Paulo ali estava mostrando que seria no fim do tempo, porque nele estava se refletindo um dos ministérios de Moisés e Elias, e ele ali estava mostrando ao povo, e dizendo ao povo, e assinalando, veja, aqui está isso, assinalava, para que eles não pudessem causar dano ao povo do Senhor. Agora vejam na mensagem, o Deus dessa era perversa nos diz, na página 19 dessa mensagem, diz: os doutores tomam instrumentos e tratam de encontrar o que acontece. Eles não podem fazer. Nós não podemos dizer, mas então o Espírito Santo vem e revela o que é. E o desmascara, vem? Isso é o que a palavra de Deus é. É uma luz que ilumina na escuridão. E quando você pega um barulho no quarto e ele escreve ouve, soa misterioso, um montão de algo trabalhando e você não sabe o que é. Acenda a luz rapidamente. Grilos, baratas, eles são filhos da escuridão. E quando a luz brilha, eles se dispersam. E ele escreve, grilos, baratas, filhos de escuridão, saíram de nós, dos nossos, porque não eram dos nossos. A Bíblia diz, vem? Eles não podem viver na luz do mundo, porque o Deus do céu enviou sua luz nestes últimos dias, para que ele pudesse iluminar o caminho para seus filhos, para que eles não andassem em trevas e tropeçassem, mas para que eles andassem na luz do resplendor de Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e para sempre. E ele escreve aí também, acenda a luz e verá os filhos da escuridão correndo. Agora, continua dizendo aqui, nessa outra mensagem, que temos aqui, intitulado A Água do Ensinamento, que foi pregado em 17 de agosto de 1975, nos diz, então, o mesmo que os trouxe, que foi a palavra, então essa mesma palavra volta e se move em cena e separa os três tipos de crentes. Vejam o que estivemos falando e o que lemos no princípio dessa escritura de São Mateus capítulo 13. Vejam, o mesmo que os trouxe, que foi que os trouxe a todos juntos a palavra. Pois isso mesmo, quando a palavra vem encarnada e vem o cumprimento da promessa dos anjos ceifeiros, então, vejam vocês, há essa separação. Pela mesma palavra e com a mesma palavra, diz, o separa e separa os três tipos de crentes. Começa primeiro com os incrédulos e começam os incrédulos a se espalhar, a ir. Vem? Porque já não podem crer no que a palavra diz. Vê você? Por exemplo, o que foi que trouxe os três tipos de crentes? A palavra, quando se manifestou em carne humana. Vê você? Trouxe os três tipos de crentes. Trouxe os verdadeiros crentes. Mas também vieram os crentes manufaturados, ou seja, crentes intelectuais convencidos, mas também trouxe os incrédulos. Mas quando a palavra vem novamente a mesma palavra, e recordem, a qual é o verbo, e ele nos disse, na página
256 do livro dos selos. Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, Ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. E escreve a teofania, o verbo, o anjo do pacto, a coluna de fogo encarnada em um homem. Ou seja, vejam, quando vem a palavra, diz, mas quando a palavra vem novamente, a mesma palavra, e se dá a conhecer, se revela novamente, onde ele diz no livro dos selos que esse sétimo selo virá diante de você. E o sétimo selo é a segunda vinda do Senhor. Isso está no livro de Citações. Mas quando a palavra vem novamente, a mesma palavra, e se dá a conhecer novamente, então os incrédulos dizem, isso eu não posso crer. E se vão. De onde? Se vão da palavra, da mensagem. Mesmo que continuam sendo religiosos e aparentemente dizem que estão na mensagem, mas não estão na mensagem. Isso o irmão William disse. E isso eu repito hoje. Dizem que estão na mensagem, mas não estão na mensagem. Mas não estão na mensagem, porque quando vem perceber e vem escutar o que realmente é a mensagem, dizem, isso sim que eu não posso crer. Vejam, se vão, por quê? Porque escutam o que realmente é a mensagem. Agora vejam, como estaria a palavra neste tempo final sendo manifestada? Estaria encarnado. Mas o que é que estaria fazendo? Essa palavra encarnada, vejam, está fazendo essa separação, mas também está fazendo essa união. Vejam, da igreja noiva, a qual nessa mensagem que tivemos, que colocamos esses dias passados, intitulada Ao cair a tarde haverá luz, que foi pregado em 23 de maio de 2009, ele nos diz ali, o que unirá a igreja será a palavra manifestada em carne. Não é o que uma pessoa opina ou o que outra opine. Ou seja, as opiniões das pessoas. Aquele fulano, fulana que coloca, que tire, que fale o que quiser falar. Essa opinião não vale nada. É o que vale do que Deus disse que seria esse cumprimento. Isso é o que unirá. A igreja será o quê? A palavra manifestada em carne. Não é o que uma pessoa opine ou o que outra opine, mas a palavra encarnada será que juntará, unirá a igreja. E podem conseguir em outros lugares mais informação sobre tudo o que estará acontecendo neste tempo final. Vejam na página 151 do livro de Citações, parágrafo 1344 diz, e um dia vocês verão que vocês sentiram no seu coração e ver sua identificação se fará personalizado diante de vocês. Se tornará personalizado diante de vocês. Então, vocês e ele são um. E vocês se uniram pela palavra, e a palavra foi no princípio e voltará ao princípio, que é Deus. E ele escreve em cima, união pela palavra. E também na 116, vejam aí, parágrafo 1022, e nos últimos dias, como nos foi dito, assim como foi nos dias de Sodoma, a noiva se unirá pela palavra de Deus, tornada, manifestada em carne, na carne. E escreve em cima, a noiva se unirá pela palavra encarnada. E aqui em um escrito, também ele escreveu, a igreja se unirá a Cristo pela palavra prometida. E nessa ocasião vimos a união pela palavra manifestada, encarnada. Foi para mim um privilégio, uma bênção grande, poder nessa ocasião conversar com vocês essas palavras sobre este tema, a união
pela palavra manifestada, encarnada. E já em uns minutos, em umas horas, estaremos já vendo o tema que temos para essa ocasião, o qual é perseverando até o fim. Onde esperamos que Deus nos fale diretamente às nossas almas e aos nossos corações e continue nos abrindo entendimento e continue nos dando toda essa montanha de pão, todo esse alimento espiritual, esse maná escondido que é para os filhos e filhas de Deus, é para os que vão ser transformados. Quem não vai ser transformado não vai estar buscando receber essa palavra, ou melhor, vai combatê-la. Mas para nós, os filhos de Deus, essa palavra é para nós que dia a dia vai nos preparando para obter essa grande fé de rapto. Que Deus os abençoe e Deus os guarde e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus.